Fala galera, beleza? Professor Ciro Química aqui com vocês na resolução do nosso primeiro simulado geral. Então olha só, já avisando desde já, todos os simulados, todos, serão corrigidos. Eu vou fazer o vídeo de correção de todos os simulados para que nós consigamos então tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos aí começar os nossos trabalhos. Então olha lá, primeiro, é um prazer imenso ser o elaborador desse simulado, dessas questões. Somos o único curso específico no Brasil voltado para Unimontes, em que todas as questões são elaboradas pelo professor Ciro Química. Então, começamos os nossos trabalhos. Bem, a radioatividade, tema muito importante, está presente nas mais variadas situações do nosso cotidiano. Então, eu coloquei uma lista de aplicabilidades cotidianas justificando o uso dessa questão no simulado. Com base em seus conhecimentos sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Os raios-x usados na obtenção de imagens médicas como tomografia, perfeito, é uma das formas de radiações ionizantes originado de núcleos instáveis. Nada disso. Raio-x, sim, são ondas eletromagnéticas ionizantes, entretanto, oriundas de uma diferença de potencial. Então, não é fenômeno nuclear. Todas as características das radiações, menos a sua origem. Falsa. Letra B. A conservação de alimentos decorre do chamado banho de radiação, em que alimentos irradiam principalmente raios gama? Claro que não. Quando você faz um banho controlado de radioatividade, você irradia o alimento eliminando o micro-organismo. Mas o alimento ou o objeto irradiado não é capaz de emitir a radiação, uma vez que ele não está contaminado, portanto é falsa. Letra C. A geração de energia elétrica em usinas nucleares decorre de processos como fusão, em que o núcleo pode parar. A obtenção de energia é através da fissão nuclear. E ainda ele fala da fusão nuclear, em que núcleos maiores se fundem com liberação de colossal quantidade de energia. Realmente, a fusão, há uma colossal liberação de energia, mas não é a união de núcleos maiores, é a união de núcleos menores. Entretanto, as energias que nós usamos aí, principalmente nos reatores de água pressurizados, os chamados PWR, são oriundas dos processos de fissão. Letra D. A datação de achados arqueológicos se baseia no período de meia-vida do isótopo do carbono 14. Até aí, perfeito. Diz, e na fração entre o carbono 14 e o carbono 12 na natureza. Sim, o que você tinha que lembrar? Em vida, a velocidade de incorporação e degradação do carbono 14, ela é a mesma. Portanto, em vida, a concentração, a relação carbono 12 e carbono 14 se mantém constante. Após a morte do indivíduo ou do vegetal, ele para de incorporar, só degrada. Portanto, essa relação não mais se manterá constante e a gente consegue avaliar o tempo de meia-vida desse achado arqueológico. Então, não há dúvida, gabarito da questão, letra D. Letra E. De acordo com a natureza das emissões radioativas, os raios gama são o de maior poder penetração. Perfeito. São ondas, pulsos eletromagnéticos. Entretanto, e maior capacidade ionizante? Não. Nós sabemos que os raios gama têm uma elevada energia e que conseguem promover a ionização de moléculas, mas não são os mais elevados, porque as partículas alfas são os que têm a maior possibilidade. Questão 1, gabarito, letra D de dado. Questão número 2, agora essa voltada para a prova da Unimontes. Vamos fazer a hidratação aqui. Diz assim: uma amostra radioativa de 1 grama deixa 1/16 de sua massa em um período de 24 dias. Então, preste atenção. Uma amostra de 1 grama deixa 1/16 de sua massa em um período de 24 dias. Muito bem. Sabendo que essa amostra é a amostra de iodo, muito usado no diagnóstico da tireoide, assinale a alternativa que apresenta o seu tempo de meia-vida. Olha só, o exercício fala
1 grama deixa 1/16 em 24 dias. Então vamos lá. Quando eu tenho 1 grama, eu tenho 1/1, ou seja, eu tenho 100% das partes desse isótopo. Se ele tomar uma meia-vida, ele cai para 50%, que representa meio. Se ele tomar outra meia-vida, ele cai para 25%, que representa 1/4. Outra meia-vida, ele cai para 1/8, 12,5. E se ele tomar a quarta meia-vida, ele cai para 6,25, que representa 1/16. Portanto, 1, 2, 3, 4 meias-vidas se passaram até que ele reduzisse ao valor que ele disse. Como ele falou que o período para que essa redução foi um período de 24 horas, e eu, nesse período, executei 4 meias-vidas, 24 dividido por 4, claro que vai dar um período de meia-vida correspondente a 6 horas. E o gabarito, indiscutivelmente, letra C é nossa resposta. Resposta direta, inimaginável deixar passar uma questão como essa. Questão número 3. Uma questão ciroquímica voltada para o Enem. As figuras abaixo retratam a realização do experimento de Rutherford e os resultados obtidos após o experimento. Figura da esquerda, figura 1, a experiência em si. Figura da direita, figura 2, os resultados efetivamente obtidos. Bem, com base nas figuras e em seus conhecimentos sobre esse modelo, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação adequada dos fatos observados. Então lá vou eu. Letra A. A maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro. Lá no desenho está mostrando que a maioria atravessa, comprovando a existência e predominância de espaços vazios. Claro que isso é verdadeiro. Se a maioria das partículas atravessou sem serem desviadas, é porque não havia obstáculos naquela região para elas ultrapassarem. Isso prova para nós que no átomo ocorrem gigantescos espaços vazios. E o gabarito, indiscutivelmente, é a letra A. Letra B. Os resultados da experiência estão de acordo com Thomson. Nada disso. Se o átomo verdadeiro fosse de Thomson, distribuição homogênea de cargas, era esperado que todas as partículas atravessassem, e não algumas. Letra C. A partir desse experimento, ficou comprovada a existência do núcleo atômico. Perfeito. Aí ele diz, e a caracterização do átomo com elevada densidade. Maldade. Quem tem elevada densidade é o núcleo do átomo. Como o átomo é formado basicamente de espaços vazios, a densidade do átomo ela é considerada desprezível. Falso. Letra D. Independentemente dos metais usados na experiência, os desvios sofridos pela partícula alfa apresentariam os mesmos ângulos. Claro que não. O ouro, de número atômico 79, apresenta desvios diferentes. Por exemplo, se eu pegar o alumínio de número atômico igual a 13. Por que, Ciro? Porque as partículas alfas elas têm cargas positivas. O próton presente no ouro são 79. Os prótons presentes no alumínio, 13. 79 exercem mais repulsão do que 13. Logo, o desvio das partículas observadas na lâmina de ouro são obrigatoriamente maiores, com maiores ângulos, do que aquelas observadas caso a lâmina utilizada fosse a lâmina de alumínio. Falsa. E a letra E, o modelo planetário, chamado modelo de Rutherford, está de acordo com o modelo atual. Pode parar. Em que todos os aspectos, menos na quantização de energia, nada disso. O modelo atual não trabalha com a palavra orbitar, trabalha com a palavra orbital como sendo a região mais provável entre tantas outras órbitas estacionárias e por aí, estados estacionários e por aí lá vai. Beleza? Então, gabarito da questão, letra A. Bem, questão número 4, estilo Unimontes, questão bem peculiar da prova da Unimontes. Diz, a figura abaixo representa o diagrama de energia em elétron-volt, que é uma medida de energia aí, a característica do átomo de hidrogênio. Percebam, eu tenho um estado fundamental, que é o estado número 1, e todos os outros são considerados estados excitados. Com base nas ideias propostas por Bohr, modelo atual e em seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O diagrama de energia metaforiza
os estados estacionários de energia de Bohr, até aí perfeito, sendo possível determinar com exatidão os subníveis. Primeiro, não é possível haver uma determinação com exatidão, e outra coisa, subnível de energia é uma atribuição de modelos atômicos atuais, modelo atômico atual, e não de Bohr, portanto, falsa. Letra B, 18,51 elétrons-volts é a quantidade de energia que um elétron no estado fundamental precisa absorver para se deslocar ao segundo estado excitado. Eu fiz essa questão querendo que vocês somassem as energias do primeiro estado excitado e do segundo estado excitado. Lembrem-se, não é soma. Por quê? Porque cada órbita é estacionária. A energia ela é quantizada, fixa, constante e definida. Portanto, falso. Letra C. Um elétron do segundo estado excitado pode gerar um espectro de linhas de emissão com 3 cores diferentes. Olha para cá. Nível fundamental, primeiro estado excitado, segundo estado excitado. E aí a questão diz, um elétron do segundo estado excitado. Então esse elétron está aqui. Perfeito. Pode gerar um espectro de 3 linhas de emissão com 3 cores diferentes. Se são linhas de emissão, significa dizer que o elétron está retornando aos níveis mais internos. Portanto, ele pode fazer o retorno fazendo essa transição, 1, fazendo essa transição, 2, ou fazendo essa transição, 3. Então, são 3 possibilidades de transições. Geram 3 energias diferentes, 3 comprimentos de ondas diferentes, consequentemente, 3 cores diferentes. Portanto, o gabarito da questão é a letra C. Letra D de dado. O espaçamento entre as raias, essa distância entre as raias, diminui à medida em que os elétrons se aproximam do núcleo. Nada disso. O núcleo está aqui embaixo. À medida que o elétron se aproxima do núcleo, o espaçamento entre as raias torna-se cada vez maior. Por quê? Porque a força de atração do núcleo pelas camadas mais internas, ela é mais intensa. Justificando, então, que a resposta seja a letra C. Questão número 5, questão Ciro-Química Enem 2024. A matéria pode ser caracterizada por diversas propriedades subdivididas em específicas, organolépticas e gerais. Essas classificações nos permitem diferenciá-las, além de adotá-las como substâncias ou misturas. Sendo assim, com base nos conhecimentos sobre propriedades da matéria, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver o que essa questão ela traz para nós de assertivas, para que nós, então, marquemos a alternativa verdadeira. Vamos beber uma aguinha aqui. Sempre bom. Lembrando, hein? Lembrando, você que está acompanhando aí conosco essa resolução de exercício desse simulado, caso você se interesse em acompanhar um curso mais completo, com teoria, com resolução de questões, do mesmo modo como eu estou fazendo, com calma, com tranquilidade, acesse aí as nossas redes sociais, está aí no material disponível no simulado, o Linktree, entre lá, contrate o curso Ciro-Química voltada para Unimontes e para o Enem, já está em pleno funcionamento, com vários capítulos postados, e outras novidades virão em breve, beleza? Então vamos lá. Letra A. Durante o aquecimento de uma mistura, não há formação de patamares. Pode parar que é mentira. Existem misturas especiais, como a eutética e a azeotrópica, que em um determinado estágio do seu aquecimento ou do seu resfriamento pode gerar patamares. Relembrando, na eutética, fusão constante no aquecimento, solidificação constante no resfriamento, vaporização variando. Agora, a azeotrópica, o contrário. No processo de vaporização, temperatura bem definida, no aquecimento, ou se for uma liquefação, uma liquefação, ela vai ser o quê? Constante no resfriamento. Então, voltando. Mistura eutética. Durante o aquecimento, fusão constante. Durante o resfriamento, solidificação constante.
Mistura azeotrópica. Durante o aquecimento, vaporização constante. Durante o resfriamento, liquefação constante. Yes? Beleza. 2. As propriedades específicas como densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, calor específico, são denominadas de intensivas, por não dependerem da massa da amostra analisada. Perfeito, gabarito letra B. Diz as propriedades específicas como densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, são denominadas de intensivas, por não depender. Aí você fala assim, Ciro, mas eu sempre aprendi que densidade é uma relação entre a massa e o volume. Logo, a densidade depende da massa. A densidade não depende da massa. A densidade depende da relação entre a massa e o volume. Se eu tenho 1 ml de mercúrio e se eu tenho 10 ml de mercúrio, nas mesmas condições de pressão e temperatura, a densidade é absolutamente o quê? A mesma. Não depende da massa da amostra. Por isso, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade são propriedades específicas físicas intensivas, por não dependerem da massa da amostra, e o gabarito é a letra B de bola. Letra C. Calor específico, uma outra propriedade específica, expressa a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma amostra. Perfeito até aí. Olha para cá. A gente escreve caloria barra grama grau Celsius. Quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma amostra. Perfeito. Mas ele termina. Cadê? Sendo por isso uma propriedade o quê? Intensiva. Nós sabemos que o calor específico depende da massa da amostra a ser analisada. Portanto, ela é falsa. Letra D. Uma substância apresenta propriedades físicas e químicas bem definidas. Perfeito. Podendo ser decomposta em outras mais simples. O que faz com que essa sentença seja falsa é o seguinte: uma substância composta pode ser decomposta em outras mais simples. Por exemplo, se eu tenho uma substância como essa, CaCO3, que é o carbonato de cálcio, através do aquecimento, da pirólise, ela pode produzir o CaO, que é um óxido de cálcio, mais o dióxido de carbono. Entretanto, se a substância é simples, ela não pode ser decomposta em outras mais simples. Por isso, a letra D de dado vai estar errônea. Letra E. A massa, o volume, a divisibilidade, a impenetrabilidade são propriedades gerais da matéria. Perfeito. Aí diz, por isso, podem ser usados para diferenciar um material do outro com exatidão? Poxa, se são propriedades gerais, todos a apresentam, logo não podem ser usados com exatidão. E o gabarito da questão ficou sendo a letra B de bola. Questão 6. Ciro-Química Unimontes. Não precisa falar que para passar na Unimontes, para gabaritar a prova da Unimontes, tem que se preparar para a Unimontes. E aqui nós nos preparamos para a Unimontes. Olha lá. Considere o gráfico abaixo que relaciona a temperatura-tempo, retratando o comportamento de um material. Ele não falou que é substância nem mistura, é material. Ok. Durante o seu aquecimento e resfriamento. Percebam, de 1 até 5, aquecimento, de 6 até 10, resfriamento. Aí ele pede, com base na sua adequada interpretação, assinale a alternativa correta. Letra A. O material no aquecimento corresponde a uma substância. Até aí, perfeito. Por quê? Porque durante as mudanças de estado de agregação, representadas por 2 e 4, as temperaturas permanecem bem definidas. Mas no resfriamento se comporta como mistura. Mentira. No resfriamento, representado por 7 e 9, as temperaturas se mantêm bem definidas. Claro que é o aquecimento ou resfriamento de um material que é uma substância. Letra B. No ponto 2 e no ponto 9, que são os pontos de mudança de estado de agregação do gráfico, a mistura apresenta energia cinética constante e energia potencial elétrica aumentando. Percebam, é falsa. Em 2, a energia cinética é constante. Em 9, a energia cinética é constante. Por quê? Porque a temperatura permanece constante. Mas,
Em 2 está havendo ruptura, quebra de ligação. Logo, a energia potencial está aumentando. Já em 9, no resfriamento, está havendo formação de ligação. Logo, a energia potencial está diminuindo. Então é falsa. Letra C. No ponto 7 do gráfico, ponto de mudança de estado de agregação, conhecido como uma passagem de gás para líquido, que vai ser, se for gasoso, gás, liquefação, se for vapor, passando para líquido, é uma condensação. Diz, a energia cinética da amostra permanece constante. Perfeito, que a temperatura está constante. E a energia potencial está reduzindo. Sim. Por quê? Ligação química vai ser formada. Eu estou gerando estabilidade. Logo, a energia potencial elétrica do sistema vai abaixar e o gabarito da questão, indiscutivelmente, é a letra C. Letra D. No ponto 2, que é o ponto de mudança de estado de agregação conhecido como fusão, o material se encontra exclusivamente no estado sólido. Não. Durante a fusão ou durante qualquer outra mudança de estado de agregação, os estados de agregação coexistem. Portanto, eu terei sólido e líquido e a questão é a letra C como gabarito verdadeiro. Questão número 7. Olhem só essa questão, uma questão sensacional em que o aluno tinha que interpretar o diagrama de fases e relacionar essa interpretação às mudanças de fase. Diz, para definirmos o estado de agregação de um material, é obrigatório que conheçamos as condições de pressão e temperaturas analisadas. Uma das maneiras de se avaliar esses parâmetros é através da análise de diagrama de fase do material. Olhem bem esse diagrama. Esse diagrama tem uma peculiaridade sensacional, que é isso aqui, ó. Essa curva, percebam, essa reta, ela tem uma inclinação negativa e isso vai ter um efeito gigantescamente importante para nós dentro do sistema que nós queremos trabalhar. Aqui, pressão e aqui a temperatura na unidade Celsius. E ele diz, usando o diagrama acima, que retrata os estados de agregação da água e os seus conhecimentos sobre o tema retratado, assinale o que for correto. Letra A. No ponto E, aqui está o ponto E. O ponto E é um ponto de mudança de estado de agregação. Está aqui. Ele diz, no ponto E, coexistem as fases sólida e líquida, evidenciando a fusão e a condensação. Olhem para cá. Da esquerda para a direita, sólido para líquido, fusão. Da direita para a esquerda, líquido para sólido, solidificação. Então, coexistem sólidos e líquidos, mas covardemente foi colocado fusão e condensação. Não é fusão e condensação, é fusão e solidificação, que é a passagem de líquido para sólido, e a letra A está falsa. Letra B. O ponto A, vamos achá-lo, está aqui. É denominado de ponto triplo, perfeito, que pode se dar em qualquer temperatura e pressão? Óbvio que não. O ponto triplo, perfeitamente, ele possui pontos de pressão e pontos de temperatura bem definidos. Por exemplo, eu não consigo ter um ponto triplo acima entre o estado líquido. Então, eu não posso dizer que quaisquer pressões e temperaturas geram um ponto triplo. Falso. Letra C. Entre os pontos B de bola e D de dado, e eu vou pegá-los aqui, ó, B e D. Aqui está o ponto B e aqui está o ponto D. Então diz, entre os pontos B e D do diagrama, não pode ocorrer sublimação. O que é sublimação? Passagem da substância da fase sólida diretamente para a fase gasosa. Pergunto, entre B de bola e D de dado, é possível haver uma sublimação? Bem, não. Por quê? Porque para que haja sublimação, é necessário que nós estejamos abaixo do ponto triplo. Porque eu só vou ter sublimação se eu fizer um movimento de sólido diretamente para gás, variando a temperatura, ou de sólido diretamente para gás, variando a pressão. Como eu quero os pontos entre B e D, e esses pontos estão acima do ponto triplo,
o material não pode sublimar. Portanto, a letra C é a sua resposta. Entre os pontos BD do diagrama, não pode ocorrer a sublimação. Letra D. Mantendo temperatura constante, o aumento da pressão favorece a fusão. Espera aqui que nós vamos analisar essas duas alternativas, tá? Vou voltar nessa. Letra D. Mantendo temperatura constante, um aumento de pressão desfavorece a fusão. Vem comigo. Vou pegar um ponto aqui. Que ponto é esse? Ciro, aí é o estado sólido que predomina. Quem vai ser mantida constante? A temperatura. E o que eu vou fazer com a pressão? Eu vou aumentá-la. Quando eu aumento a pressão, mantendo temperatura constante, o que era sólido vira o quê? Vira líquido. Ou seja, mantida temperatura constante e aumentando a pressão, o que é sólido vira líquido. E, portanto, eu não desfavoreço, eu favoreço a pressão. Portanto, ela é falsa. E a letra E, a inclinação negativa durante a fusão, solidificação. Essa daqui é um comportamento característico de todos os materiais? Claro que não. Isso aí é um comportamento anormal, anômalo da água, em que o aumento da pressão, como a gente acabou de mostrar, o aumento de pressão favorece a fusão. Portanto, o gabarito indiscutível dessa questão 7, excelente, é a letra C. Questão número 8, diz assim, Ciro Química Unimontes 2024. Só para reforçar, quer fazer o curso completo conosco? Clica aí, entra aí no Linktree do Ciro Química, no Instagram, ou aí no nosso material mesmo. Contrate o curso Ciro Química e se prepare para da melhor forma para você poder executar a prova da Unimontes com total zelo, gabaritando essa prova. Não perca essa oportunidade, ok? Vamos lá. O conhecimento químico permite a observação e a interpretação adequada de fenômenos que nos cercam. Por isso, conhecer a estrutura da matéria, propriedades, são de fundamental importância para as ciências da natureza. Com base no tema abordado, assinale a alternativa que apresenta uma definição correta dos conceitos e ideias químicas. Galera, essa é uma questão em que o conhecimento da matéria, propriedades do material, é crucial para o entendimento da questão. Então vamos. A massa atômica expressa quantas vezes um dado elemento químico é mais pesado do que uma unidade de referência, sendo normalmente um número não inteiro. Tem que lembrar isso. Massa atômica não é número de massa. Massa atômica é dado pela média ponderada dos isótopos dos elementos. Por ser uma média ponderada dos isótopos, normalmente é um número que não inteiro. E sempre a unidade de massa atômica é chamada de U, que é 1/12 da massa atômica do carbono, 12. Ou seja, dizer que um elemento tem uma massa atômica XU, esse elemento é X vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. A letra A tem uma definição espetacularmente verdadeira e é o nosso gabarito. Letra B. Alimentos orgânicos são de maior benefício à saúde. Verdadeiro. Quando comparados aos tradicionais. Uma vez que apresentam menos química em sua composição. Claro que não. Na verdade, entendam. Os produtos orgânicos são constituídos de substâncias químicas não prejudiciais à saúde ou menos prejudiciais. Dizer que há menos química em produto orgânico é uma frase quimicamente inadequada. Letra C. Os isótopos de um certo elemento se caracterizam por apresentarem propriedades nucleares iguais. Nada disso. Por exemplo, o carbono 14 é radioativo, o carbono 12 não é, então é claro que as propriedades não são semelhantes. Letra D. Expressões do tipo alimentos sem química trazem a ideia de que aqueles produtos são inofensivos à saúde, por não apresentarem componentes químicos. Não é isso. São inofensivos, pois não apresentam produtos químicos prejudiciais à saúde. Portanto, falsa e o gabarito é a letra A. Questão 9.
Ciro Química, Enem 2024. Lembrando, hein? No último Enem, nós tivemos o prazer de absolutamente cravar 3 questões idênticas, Ctrl+C, Ctrl+V na prova. O objetivo desse ano é acertarmos umas 8 ou 9 questões para a sua nota de Ciências da Natureza explodir. Fechou? Então vamos. A matéria pode sofrer transformações definidas como físicas e químicas. Essa definição leva em consideração o grau de alteração da identidade da matéria. Com base em seus conhecimentos sobre o tema retratado, assinale a alternativa que traz um fenômeno e a explicação adequada para a sua classificação. Vamos lá. Oxidação metálica, fenômeno químico. Por quê? Durante o processo, ocorre a formação de novas espécies com características totalmente diferentes das iniciais. Gabaritaço, letra A. Perfeito, a letra A. Letra B. Durante a fusão do ferro, a transformação definitiva da matéria, caracterizando um fenômeno químico. Toda e qualquer mudança de estado físico é um fenômeno quê? Físico. Falsa. Letra C. A precipitação da chuva modifica profundamente nada. Precipitação da chuva é mudança de estado físico. Letra D. Durante a ocorrência da fotossíntese, os fenômenos principais são de origem física. Fotossíntese vai haver síntese de novos materiais, fenômeno químico. E a letra E, a explosão de uma bomba atômica evidencia uma transformação química. Não, a explosão de uma bomba atômica evidencia para nós transformações nucleares, e aí sim acompanhados de fenômenos químicos também. Questão 10, última questão desse primeiro simulado, Unimontes 2024. Diz: o estudo, dos números quânticos nos permite compreender o comportamento dos elétrons durante sua configuração eletrônica. Considere a seguinte configuração eletrônica característica de um átomo neutro. Foi claro, de um átomo neutro qualquer. Então, vamos colocá-la aqui para nós, então, encerrarmos essa análise. Lá vou eu, hein? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Com base na configuração e em seus conhecimentos sobre números quânticos, assinale a alternativa verdadeira. Dados. Está escrito: considere o primeiro elétron da configuração com spin mais meio e colocado para cima do orbital. Perfeito. Letra A. O número quântico principal para o elétron mais energético vale 4. Elétron mais energético é o último elétron colocado na configuração. Ah, Ciro, é o último aqui? Não. Elétron mais energético denomina-se elétron diferenciador. Ele é o último elétron colocado, mesmo que ele não pertença ao último nível. O mais externo é o 4, mas o último escrito foi 3d6. Portanto, o último elétron é o último desses 6. Como ele está no nível 3, o número quântico N principal para ele vale 3 e não 4. Falsa, letra A. Troquei esse pincel aqui. Letra B. A camada de valência da configuração apresenta o máximo de 2 elétrons. Repetindo, a camada de valência da configuração apresenta o máximo de 2 elétrons. Vamos ver? Qual é a camada de valência? Essa é a camada de valência. Nessa configuração que aí está, qual é o máximo de elétrons que ela tem? 2 elétrons. Então, tudo indica que a letra B de bola, ela é o quê? Verdadeira. Continuando. Letra C. Os números quânticos aí representados são o conjunto de números quânticos característicos do elétron mais energético. Vamos fazê-lo? O elétron mais energético, como eu disse, é o último desses 6 aqui. Então, vamos lá. Quanto que vale o número quântico N principal? N é igual a 3, nível 3. Número quântico secundário, ou azimutal L. Se fosse o subnível S, seria 0. Subnível P, 1. Subnível D vale 2. Agora, número quântico ML, que é o número quântico magnético. O subnível B, ele é representado
por um total de 5 orbitais. Vamos colocá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons para serem distribuídos? 6. Vamos colocá-los aqui então, ó. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, em vermelho, será colocado o último elétron da configuração, o elétron diferenciador. 6. Pronto. Se ele estivesse aqui ao meio, o número quântico magnético seria 0. À direita, mais 1. À esquerda, mais 2. Mais à direita, mais 2. Se tiver à esquerda, menos 1. Mais à esquerda, menos 2. Portanto, esse M vale menos 2. E olha, no enunciado foi dito que o primeiro elétron é colocado para cima e o spin vale mais meio. Se eu estou analisando o elétron que está para baixo, o número quântico ms vale menos meio. E o que a questão nos diz? Letra C. N igual a 3, L igual a 2, ML igual a menos 1. Mentira. ML igual a menos 2. Então é falsa. E a letra D, o subnível D da configuração representada está na sua forma mais simétrica e estável possível. Mentira. Todos os subníveis estão na sua forma mais estável quando eles estão semi ou totalmente completos. Então, se nós tivéssemos terminado em D5 ou D10, aí nós teríamos a máxima estabilidade. Gabarito, letra B de bola. Então é isso, galera. Essa é a resolução do nosso primeiro simulado. Acompanhe, contrate o curso Ciroquímica, caso queira uma preparação fiel, pronta, bem Unimontes. Ciroquímica, que seu aprendizado é garantido. Até a próxima. Valeu!